Shalom, pessoal, tudo bem com vocês? Bem, hoje eu vou meditar com vocês sobre Pedro. Provavelmente vão ter alguns vídeos sobre isso. Eu gostaria de, nesse primeiro vídeo, já falar sobre Pedro mais acertadamente, algumas coisas que a gente aprende, mas, como eu disse, a palavra de Deus, ela não pode ser apressada. Vamos ver até que ponto nós chegamos hoje, tá bem? Então, é Mateus, no capítulo 4, no versículo 18, está escrito: E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. Que lindo esse primeiro momento, o primeiro contato de Pedro com Jesus. Nós vemos isso, as maravilhas que o Senhor faz, né, meus queridos? E eu pensei muito sobre Simão Pedro. Como ele era uma pessoa responsável, porque Pedro sim era responsável. Se você ler o Evangelho, você vai ver sobre Pedro, ele e o Senhor, e depois Atos dos Apóstolos, e nós vemos aí que ele era pescador, e é uma pessoa diligente, responsável, uma pessoa que ela é esforçada. Pedro, então, com seu irmão, eram pescadores, traziam sustento para suas famílias, era disso que eles viviam, era o seu trabalho. E Pedro, quando você lê quando você lê os evangelhos, como ele convivia com Jesus, nós vemos que Jesus curou a sogra de Pedro. Ele estava na casa de Pedro. Logicamente, Pedro também cuidava da sua sogra. E aí você vê a responsabilidade. Como Pedro, ele era praticante da lei, ele observava a lei mosaica. Então, você vê aí que o Senhor o chama. Vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. E eles estavam onde? Eles lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Então, veja, eles estavam lançando as redes ao mar. Então, nós vemos aí que eles estavam trabalhando, eles estavam trazendo sustento para suas famílias. Pedro estava sustentando a sua família, sustentando a sua sogra, ele estava nas suas tarefas. E uma tarefa muito que demanda tempo, dedicação, esforço, que é a pesca. E ele deixa tudo, ele e André, e vai e segue a Jesus. Nós vemos aí que depois você vai continuar lendo, 3 eram mais chegados a Jesus, dos 12 discípulos, 3 eram mais chegados, que eram Pedro, Tiago e João. Onde Jesus ia, os levava, eles estavam sempre constantes ali, servindo ao Senhor, cuidando do Senhor, zelando pelo Senhor, acompanhando ao Senhor Jesus. Então ele continua na mesma diligência de ser ativo, de ser cuidador, responsável. Mas faltava algo a mais em Pedro. Esse algo a mais em Pedro, nós só vamos ver, notar isso só em Atos dos Apóstolos. Mas o andar com Jesus. Sempre Pedro estava ali preocupado com o mestre. Mas um pouco antes, no dia da crucificação de Cristo, em que ele foi preso, nós vemos que Jesus começa a conversar com os discípulos. E chega um momento, então, que Jesus, ele dá um aviso a Pedro. Então, disse isso ao Senhor Jesus a Pedro. Eu vou ler o que está escrito em Lucas, que eu gosto muito da maneira com que o escritor escreveu sobre isso.
Disse também então Lucas no capítulo 22, no versículo 31, Lucas 22, 31. Pedro é avisado. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos ir andar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma a teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo à prisão e à morte. Mas ele disse, quem disse? Jesus disse para Pedro: Digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. Que palavra profunda para nós, né? Também. Como foi exemplar Pedro, ele observava o Senhor Jesus, ele estava ali pescando e observando o Senhor Jesus. E como eu disse, ele era responsável, tão responsável que ele cuidava da sua família, ele tinha filhos, ele tinha esposa, cuidava de sua sogra, tinha um negócio de pescaria, era um trabalho. E eles deixam e seguem Jesus, e quando estava com Jesus, o tempo que ele andou com Jesus, aqui nesta terra, Pedro sempre foi diligente. Você não vê ele com preguiça, descuidado com o Senhor, ao contrário. Um dia o Senhor pergunta: que dizem que ser o Filho do Homem? E um discípulo respondeu de um jeito, outro de outro. E Pedro disse: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Então veja, ele era observador, mas faltava em Pedro a atuação direta e profunda do Espírito Santo, que só foi enviado depois de Jesus ressurreto. Quando Jesus ele diz: Eu vou, mas enviarei outro Consolador que estará convosco. É ele que nos ensina do pecado, da justiça e do juízo. A palavra do Senhor, a Bíblia, foi inspirada pelo Espírito Santo. E é ele que nos dá o entendimento e a sabedoria para entendermos os mistérios de Deus, que nos revela a vontade perfeita, agradável e boa de Deus. Então faltava isso. Eles estavam no tempo da lei. E debaixo da lei, o pecado não era perdoado, era apenas encoberto. Mas na graça, depois que quando Jesus morreu, ele levou sobre si todo o nosso pecado, a nossa dor, ele morreu em nosso lugar. Ele morreu a nossa morte para que a vida dele pudesse nos dar vida. E quando nós dissemos: Senhor Jesus, entra no meu coração, eu te recebo como meu Senhor. E quando nós andamos em novidade de vida com o Senhor, é novidade, é uma vida nova, uma vida em que o centro não somos nós, o centro da nossa vida é o Senhor Jesus. Fazer a vontade dele é o que importa para nós. Nós somos gratos ao Senhor por tudo que ele nos fez. Mas até aquele momento isso não tinha acontecido. Então eles entendiam como assim estava encoberto ao entendimento deles. Eles foram criados desde pequenos, judeus, para esperar o Messias restaurador de tudo. O Messias que ia colocar Israel como o centro do mundo, politicamente, dominando, né, o mundo, nos ensinando e tal. Então seria a potência do mundo. Esse é o Messias que eles estão esperando, que vai ter esse momento, que é o milênio. Mas o Messias que eles estavam esperando já veio. Mas veio como o Messias salvador, o Messias sofredor, aquele que toma sobre si os nossos pecados. A ovelha muda para os seus tosqueadores, né? Aquele que vai e se entrega para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, o tempo da graça, da restauração, porque para ter restauração no reino, verdadeira restauração, tem que ter restauração em cada ser humano. O ser humano tem que ser restaurado, a condição que ele tinha com Deus lá no Éden. Isso só acontece através de Jesus. É a vida de Jesus que nos purifica. Nós estamos perfeitos igual a Adão? Não, por causa da nossa natureza pecaminosa. Nosso pai Adão pecou, nossos pais e todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, Romanos 3, 23. Mas aí, nesse momento que Pedro é avisado e Pedro diz:
ao Senhor que não, que ele vai para a prisão, ele vai morrer. Ele não estava falando algo que ele achava que não era verdade, porque nós não nos conhecemos completamente. O único que nos conhece, o único que tem ciência de quem somos é Deus. Nem nós mesmos nos conhecemos. Mas quando permitimos que a vida do Senhor entre em nós e se faça a vida, sabe? Quando se cumpre, Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato, quem disse foi Jesus. E se abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Fala de intimidade, de comunhão, de participação. Então é isso. E com ele vem o Espírito Santo. E é ele que nos santifica. É ele que fala assim, epa, tá errado, não vá por aí. Entende? E a palavra nos refina, nos purifica. A palavra é purificadora, é transformadora. A palavra nos coloca no prumo certo, nos coloca no equilíbrio, nos dá equilíbrio de vida. Por isso, o Senhor Jesus é chamado de a palavra, Logos. Então, isso ainda não tinha acontecido. O Senhor Jesus ainda não tinha morrido. Estavam ainda debaixo da lei, portanto, muitas coisas, que foi ensinamento que foi passado de pais para filhos, de geração em geração, que era passado pelos os mestres religiosos, era desse Cristo todo-poderoso, que vai ocorrer sim, mas no milênio. Mas antes é o Cristo sofredor, aquele que morreu, que padeceu para o nosso pecado. Primeiro tem que consertar o homem, para poder consertar a terra, não é mesmo? Então, mas eles não entendiam isso, eles foram criados para esperar o Messias político, governo messiânico, e não o bom pastor. Então, eles estão aguardando, é o desenrolar das coisas. Nós vemos aí o Apocalipse está desenrolando à nossa frente e não tem como dizer não. Nós estamos aí vendo a cada dia e nós só podemos dizer Maranata. Olhar para cima porque está próxima a nossa redenção. E quem vai com o Senhor Jesus no arrebatamento? Ou quem está partindo para a glória devido aos acontecimentos, a essas pestes, a essas guerras que estão acontecendo? Muitos cristãos estão morrendo e onde eles estão indo? Estão indo para o paraíso, aguardando o dia maravilhoso da volta de Jesus, onde eles ressuscitarão primeiro, depois quem estiver vivo vai ser arrebatado. Então, esse momento está chegando, nós sentimos isso. Não tem um cristão que não sinta que Jesus está voltando. Isso é maravilhoso porque está se cumprindo tudo. A palavra de Deus é infalível. Por que vocês acham que tem lugares, tem países no mundo que é proibida a palavra de Deus? Que a polícia entra para ver se na sua casa tem a palavra de Deus e você é preso por causa disso? Não te faz pensar que aqui tem muito mais que letras escritas por homens? Sim, foram escritas por homens, mas inspiradas pelo próprio Deus, Espírito Santo. E é ela que nos convence, é ela que nos purifica, ela que nos mostra o caminho, e o caminho é Jesus, por isso ele é chamado a palavra. Não existe outra maneira de ir para o céu a não ser por Jesus, é através de Jesus, é Jesus na nossa vida, é com ele, é para ele, é nele. Nós temos que olhar para Jesus. Veja só, Pedro foi avisado. E no mesmo dia, no mesmo momento, Jesus foi preso. E quando Jesus está lá na prisão, veja só o que Pedro faz. Vamos lá ler Lucas 22, 54. Então, prendendo-o, o levaram e o meteram em casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia-o de longe. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo-o estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele, disse, esse também estava com ele. Porém ele negou, dizendo, mulher, não o conheço. E um pouco depois, vendo o outro, disse, tu és também deles. Mas Pedro disse, homem, não sou.
E passada quase 1 hora, um outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: homem, não sei o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo, e, virando-se o Senhor, olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: antes que o galo cante, hoje me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Então nós vemos aí que Pedro, ele não acreditava que ele pudesse fazer isso. Mas o Senhor sabia, e Satanás estava cirandando. Foi pedir, olha só, Satanás vos pediu para cirandar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Veja esse Jesus que roga por nós. Ele sabia que Pedro ia negá-lo, mas ele não estava preocupado com o fato de Pedro negá-lo. Olha que viveu comigo, andou comigo, eu curei a sogra dele, e olha o que ele faz comigo. Não, porque Jesus curou a sogra de Pedro. Ela estava mal, com febre, com problemas no intestino, e o Senhor foi, orou, e ela foi curada. O Senhor repreendeu a enfermidade, pois ela foi servir ao Senhor. Veja, e Pedro estava preocupado com a sogra, ele amava a sogra dele, porque ele cuidava, e ele falou: olha, ela está doente. Ou seja, ele quis dizer: olha, ela não está bem não, ele estava preocupado. Devia ser uma sogra muito boa. Um exemplo, olha aí, uma lição pra gente, hein? A gente tem que ser uma sogra que quando a gente ficar doente, os nossos genros, as nossas noras vão correndo pedir oração para alguém. Vai lá, ora por ela, faz alguma coisa que ela não tá bem não, né? Pois é, nós temos que ser assim. E ela é curada e ela já vai logo servir a eles. Então veja que mulher que tinha por que Pedro se preocupar com ela, porque ela agregava valores, ela ajudava. Isso, nós temos que agregar valores, nós temos que ajudar. Pedro, quando andava com Jesus, agregava valores. Ele podia não conhecer tudo, ele precisava ter uma imersão do Senhor, ele precisava ter um encontro com o Espírito Santo. Jesus precisava não estar ao lado dele, perto dele, precisava estar dentro dele, inserido na vida dele realmente. Porque ele via como via aos outros, ele estava servindo ao seu mestre. Mas quando Jesus ressuscitou, aí não, Jesus entrou na vida de Pedro de dentro para fora. É maravilhoso isso, né? Mas até isso não acontecer, veja só. Então o Senhor falou para Pedro que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes me negues, que me conhece. Foi exatamente o que ele fez, negou: eu não conheço, eu não conheço, eu não conheço. Negou, justamente, mas daí o Senhor fala: Senhor, orou, roguei por ti. Que lindo, gente. O Senhor, ele não fica olhando porque a gente pecou, pecou mesmo, tá, vou te castigar. Tem gente que pensa que é assim, que o Senhor tá à espreita, pecou, agora tá perdido. Muito pelo contrário, ele roga por nós. Se nós mesmo pecadores continuamos a vivendo, é porque o Senhor roga por nós. Ele pede para que nós não desfaleçamos na nossa fé. Porque um pouquinho de tempo, às vezes a luta dura um pouco de tempo, depois vem o refrigério, vem o vigor, vem a vitória, veio vitória para Pedro. Pedro não negou a Jesus e depois morreu, não. Nós vemos aí que teve uma história muito linda e ele foi um grande discípulo, o apóstolo Pedro. Então nós vemos aqui que Pedro vai para fora e chora amargamente. Veja, o Senhor rogou por Pedro, para que ele não desfalecesse na fé. Era mistério que ele passasse por aquilo, mas que ele não desfalecesse na fé, que a fé continuasse. Nós temos que estar alimentando a nossa fé, não é as notícias, é olhar para o Senhor, veja só. Mas veja, quem olha, nós vemos ali que Pedro ainda não tinha pecado, não tinha negado ao Senhor Jesus, que o conhecia, porém o Satanás veio falar sobre esse assunto com Jesus. E Jesus falou que,
rogo para que a fé dele não desfaleça. Ou seja, onde há fé, há esperança. Onde a fé brota, pode estar parecendo um deserto, mas vai brotar de novo, vai reflorescer de novo. Nós precisamos manter ativa a fé, e a fé vem do quê? De ouvir a palavra de Deus. O que é que você tem ouvido? O que é que você tem procurado ver? Você tem alimentado só o seu ser natural? Eu vou descansar a minha mente? Sim, mas procure então descansar a mente e alimentando a fé, se você conseguir as duas coisas. Procura coisas de qualidade, não é só ver por ver, não é só distração mental, mas você tem que alimentar a fé. Nos últimos dias, e nós estamos nos últimos dias, o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. E por que Deus não tem prazer? Porque está com raiva de você? Não, porque ele não consegue trabalhar onde não há fé. A fé é a nossa semente, né? A fé é o nosso adubo também, mas como pode ser semente e adubo? É tudo a fé. Você ouve a palavra é semente, mas sem a fé ela desfaz. Mas se você ouvir já sem fé, é como se fosse uma semente que, apesar de ser boa, ela não é produtiva. É verdade, a semente é o nosso adubo. Eu falei que a fé é nosso adubo, não é a semente, não. Semente é a palavra, a fé é nosso adubo, tá bom? Guarda isso, a fé é adubo. Adubo é sua terra, enche ela de fé, que ela vai brotar no tempo certo. Tem coisas que a gente tem que passar, gente, mas não é para nos destruir, não. É para nos edificar e nos fortalecer. Tenha fé. Mas aqui, olha, veja só. E virando-se o Senhor, estando ele ainda a falar, quem? Pedro. Cantou o galo. Ele estava ainda negando que conhecia Jesus pela última vez. Era a terceira vez. E aí o galo canta. O Senhor olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe tinha dito. Virando-se o Senhor, veja só. O Senhor estava ali em pé, sendo interrogado, mas quando Pedro nega, quando o galo canta, Jesus vira-se para Pedro, gente, mesmo ali sendo interrogado, mesmo ali indo passar por um momento terrível, porque ele era 100% Deus, 100% homem. Ele se preocupou com Pedro. Não é maravilhoso isso? Deus não esquece de ninguém. Ele não se importou com ele se preocupou com Pedro, porque ele estava em pé ali, sendo interrogado. Quando o galo canta, veja só, o Senhor estava atento para o cantar do galo, porque ele sabia que aquela hora era o divisor de águas de Pedro. E ele já tinha rogado para Pedro não desfalecer na fé. Você acha que você tem um Deus que não intercede por você? Jesus intercede por você junto ao Pai. O Espírito Santo intercede por você com gemidos inexprimíveis. E quando Jesus olha para ele, o olhar de Jesus não é de condenação, é um olhar de ternura. Sabe quando você quer abraçar? Fala, tá, lembra que eu te falei? Eu tô aqui ainda, eu tô aqui, olha para mim. Olha para o meu amor por ti, eu posso te perdoar, Pedro. Eu te amo. Sabe, foi um olhar de eu te amo. Eu posso te perdoar. Se perdoe, porque eu te perdoo. E aí Pedro, saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Chorou amargamente. Chorou amargamente. Porque esse amargamente chorou com a alma. Sabe, lava a sua alma, não é assim que a gente diz? Pois é, foi uma água purificadora, as lágrimas purificaram. Porque saiu de dentro, saiu a imundícia de ter negado, saiu a tristeza de ter negado, saiu dali o reconhecimento que era para ele estar naquele lugar que Jesus estava. O mestre o amou tanto que morreu no lugar dele. E que ele era só dizer sim, eu conheço, mas ele não disse não. Isso criou tanta tristeza no coração de Pedro. Não foi remorso, mas foi arrependimento. Arrependimento é a mudança de atitude. Se Pedro pudesse voltar, ele não teria negado.
né? É bem assim que a pessoa se sente. Tudo isso que aconteceu, Pedro avisando, Jesus avisando a Pedro, falando para Pedro, mas eu roguei para que não desfaleça a sua fé. Jesus virando-se, olha o texto ainda fala, e virando-se o Senhor olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor como lhe tinha dito. E saiu dali e chorou amargamente. O Senhor curou Pedro naquele momento mais terrível. Ele demonstrou compaixão, amor. O olhar de Jesus foi um olhar curador e não condenador. Foi um olhar perdoador. Que lindo que é o nosso Deus. Que lindo é Jesus. Ele está cuidando de nós em todos os momentos. Não há momento, ele está ocupado demais. Não. Ele nos tem na palma das mãos, ele não nos pede, ele está sempre pronto a nos perdoar. Nós temos que mudar atitudes, porque a porta da salvação está aberta, mas ela pode se fechar a qualquer momento. Se fecha individualmente, quando alguém parte para a eternidade, acabou, não tem mais chance. Ou Jesus vem a qualquer momento, porque as escrituras estão se cumprindo. Gente, nós estamos vivendo os últimos tempos na face da terra. E não se engane o homem, que é os últimos momentos na face da terra, desta dispensação da graça. Vai continuar com as outras, que ainda virão, que é a grande tribulação, o milênio, mas a dispensação da graça está terminando, e termina com o arrebatamento da igreja. A dispensação que termina. Então, gente, é momento de nós estarmos ligados com o Senhor, não tirar o olho de Jesus. Jesus virou-se para Pedro e Pedro olhou para Jesus. Esse olhar dos dois fez toda a diferença na vida de Pedro. Senão, ele teria o mesmo destino, talvez, que teve Judas. Porque Judas não olhou para Jesus. Só teve remorso. Remorso não muda, não. Tem que ter arrependimento, mudança de atitude. E querer continuar, mas fazendo certo. Sabe, recompensando aquele erro. É assim que é quando você se arrepende de algo. Você quer recompensar todo o erro que você cometeu sobre aquele algo. Então é isso, gente. Vamos ter uma vida consagrada a Deus. Foi muito bom esse momento de meditação sobre Pedro. Que tenha servido para você como serviu para mim. Como é lindo meditarmos na palavra, não é mesmo? Vou orar por vocês. O vídeo ficou um pouco longo, mas é porque essas coisas aqui que nós falamos, nós juntos meditamos, é para a eternidade. E a eternidade tem que ter muita responsabilidade. Porque tudo aqui passa. Mas quando tudo aqui passar, ainda tem uma continuidade eterna para vivermos. Ou vida, que é na presença de Deus, ou morte, que é longe de Deus. Isso é muito importante para nós. Tá bom? Deus abençoe vocês, vou orar. Senhor, obrigada pela tua palavra, que ela torne viva em nós, que nós possamos sempre estar olhando para Jesus, que é dali. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, e tendo fé nele, crendo no grande amor dele, que ele nunca nos esquece, nunca nos perde de vista, que às vezes é necessário passarmos pelas coisas que passamos, mas o Senhor está conosco, ele não nos deixa não, mesmo que ele vire-se para olhar para nós, né, que foi aquele momento, mas agora não, ele está conosco, ele caminha conosco, o Espírito Santo está em nós temos a palavra. Nós temos tudo para enfrentar os dias maus e sairmos vitoriosos. Em nome de Jesus, vitória para todos, papai. Cura os enfermos, resolve os problemas. Os pais que estão em conflito, estão em guerras. Aqueles que estão passando por catástrofes naturais. Aqueles teus servos e servas, aqueles que estão passando por lutas, por momentos difíceis. Que haja paz nos lares, paz nas nações, paz na vida, prosperidade. E que nós estejamos firmes, porque o tocar da trombeta está perto. Perto está, pouquinho de tempo, aquele que há de vir virá e não tardará. Pai querido, obrigada por tudo, obrigada por Jesus. O Senhor é maravilhoso, papai. Obrigada, Jesus, obrigada, Espírito Santo. Nos abençoe e nos guarde. Amém. Até uma próxima oportunidade.